Um vento gelado sopra sobre os morros úmidos no norte da Grã-Bretanha. No topo de uma torre de pedra, um legionário romano observa a névoa espessa das colinas da Caledônia. Ele veste túnica de lã grossa por baixo da armadura de ferro. Suas mãos estão frias. Além daquele horizonte cinzento, não existem estradas romanas, aquedutos ou fóruns de mármore. Existem apenas florestas densas, pântanos e tribos que o Império nunca conseguiu dominar. Para um cidadão de Roma, este ponto não era apenas um posto avançado. Era a borda do universo conhecido, a fronteira final da civilização. Em algum momento do segundo século, a máquina de guerra mais temida do mundo antigo tomou uma decisão inédita. Roma decidiu parar. Não por falta de armas ou de soldados, mas por uma mudança brutal de realidade. Por que o exército mais poderoso da história decidiu erguer uma barreira de pedra de costa a costa, em vez de continuar marchando? Hoje, nós vamos cruzar essa fronteira para entender o que realmente aconteceu na Muralha de Adriano. No ano 117 d.C., o imperador Trajano morreu. Ele havia levado Roma ao seu ponto territorial mais extremo. O mapa imperial se estendia da Espanha até as margens do rio Tigre, na Mesopotâmia. Mas essa vastidão cobrou um preço alto. As linhas de suprimento estavam esticadas ao limite. Rebeliões estouravam no Oriente e na província da Britânia, as tribos do norte executavam ataques rápidos de guerrilha contra as guarnições romanas, desaparecendo nos pântanos e montanhas antes que qualquer resposta decisiva das legiões pudesse acontecer. O sucessor de Trajano foi Adriano. Ele era um homem diferente. Enquanto seus antecessores vinculavam a glória política à anexação de novos territórios, Adriano olhava para o mapa com um pragmatismo frio. Ele percebeu algo que os generais em Roma se recusavam a aceitar. O império não podia mais crescer sem desmoronar por dentro. Manter territórios hostis e sem infraestrutura custava mais ouro e mais sangue do que os impostos dessas regiões podiam devolver. Adriano viajou pessoalmente para inspecionar as fronteiras. No ano de 122, ele desembarcou na Britânia. A ordem que ele deu aos seus engenheiros redefiniu o mundo antigo: construir uma barreira contínua para separar os romanos dos povos que chamavam de bárbaros. Não era apenas uma construção defensiva, era um marco físico de uma nova era. Roma deixava de atacar para focar em consolidar e proteger o que já possuía. Erguer uma estrutura monumental no limite do mundo exigiu uma logística militar implacável. Cerca de 15.000 soldados das 3 legiões romanas, baseadas na ilha, foram mobilizados. Homens treinados para a guerra de alta intensidade trocaram as espadas por picaretas, pás e marretas. A muralha cortou a ilha de costa a costa, cobrindo uma extensão de 117 quilômetros de Wallsend, no leste, até Bowness-on-Solway, no oeste. Nos trechos orientais, a barreira foi erguida inteiramente com blocos de pedra e argamassa. No setor ocidental, onde a pedra era escassa, os soldados usaram inicialmente blocos de terra e relva compactada, reconstruídos em pedra anos mais tarde. A estrutura alcançava 4,5 metros de altura por até 3 metros de largura. Na frente do muro, olhando para o norte hostil, os romanos escavaram uma profunda fossa em formato de V para desacelerar qualquer avanço inimigo.
A cada milha romana, cerca de 1,5 km, erguia-se um fortim militar, o Mile Castle, equipado com portões de passagem controlados. Entre esses fortins ficavam 2 torres de observação de 2 andares, estabelecendo uma rede contínua de vigilância. Ao longo de toda a extensão sul da muralha, escavou-se o Vallum, uma vala monumental de 6 metros de largura, ladeada por 2 grandes aterros de terra. O Vallum delimitava a zona militar restrita, impedindo que civis da própria província interferissem nas operações e garantindo o controle absoluto de quem cruzava a fronteira em ambas as direções. Embora as legiões tenham construído a muralha, a rotina diária de patrulha e defesa ficou a cargo das tropas auxiliares. Eram cerca de 8.000 homens recrutados nas províncias do Império, como batavos do atual território dos Países Baixos, tungros da Gália e soldados da Espanha. Para esses homens, servir no extremo norte significava enfrentar invernos rigorosos, umidade constante e um isolamento profundo. A poucos quilômetros ao sul da muralha, no forte de Vindolanda, escavadoras arqueológicas revelaram centenas de pequenas placas de madeira escrita à tinta, preservadas na lama anaeróbica. As tábuas de Vindolanda mostram detalhes humanos reais da vida nessa fronteira. Em uma dessas tábuas, a tábula 291, Cláudia Severa, esposa do comandante de um forte próximo, escreve um convite de aniversário para Sulpícia Lepidina, esposa do prefeito do forte. O texto convida a amiga para comemorar no dia 11 de setembro. No final da carta, a própria Cláudia Severa pega a pena e acrescenta uma saudação pessoal de próprio punho, uma das evidências de escrita latina feita por uma mulher mais antigas já descobertas. Outros documentos revelam a gestão prática da vida militar. A tábula 346 registra o envio de suprimentos essenciais para enfrentar o clima da Britânia: meias de lã, sandálias e roupas interiores. Há também relatórios detalhados com listas de compras de cerveja local, banha de porco, pimenta e sal. Ao redor dos fortes, povoamentos civis conhecidos como vici prosperaram. Comerciantes, artesãos, famílias dos soldados e donos de estalagens fixaram-se ali. A presença do exército e o pagamento dos soldos transformaram uma região remota em um mercado regional dinâmico, conectado ao restante do império por estradas bem pavimentadas. A muralha de Adriano não era apenas um muro alto de pedra. Era uma infraestrutura militar e econômica de controle total. Mas o que aconteceu quando o próprio imperador tentou avançar além dessa linha? A muralha de Adriano não permaneceu estática ao longo dos séculos. Pouco tempo após a morte de Adriano, no ano 138, seu sucessor, o imperador Antonino Pio, decidiu abandonar temporariamente a barreira de pedra. Antonino ordenou que o exército avançasse cerca de 160 quilômetros ao norte, para o interior da atual Escócia, e erguesse uma nova linha defensiva, a Muralha de Antonino. Construída principalmente com blocos de relva e terra, essa nova barreira tentou subjugar as tribos locais diretamente. Contudo, a ocupação do território escocês revelou-se instável e extremamente dispendiosa. As tribos caledônias mantiveram uma resistência implacável de guerrilha, tornando a manutenção da nova linha insustentável. Apenas 20 anos depois de avançar, Roma reconheceu a inviabilidade da nova posição.
As tropas abandonaram a muralha de Antonino e recuaram para a linha criada por Adriano. A muralha de pedra foi totalmente restaurada, reocupada e consolidada como a fronteira definitiva do Império no noroeste da Europa. Por quase 3 séculos, a muralha de Adriano cumpriu seu papel estratégico. Ela regulou o comércio, desencorajou saques e manteve a estabilidade no sul da Britânia. A barreira não caiu sob o impacto de grandes catapultas ou exércitos invasores derrubando suas portas. O fim da muralha veio com o desmantelamento gradual do próprio centro do Império Romano. No início do século V, o aumento das invasões bárbaras no continente europeu forçou a administração central a retirar gradualmente as legiões da Britânia para defender a Itália e a Gália. Por volta do ano 410, a autoridade romana na ilha cessou oficialmente, sem o envio de dinheiro para pagar os soldos das tropas auxiliares, e com o colapso das rotas de abastecimento, as guarnições ao longo da muralha se dissolveram. Os soldados e suas famílias integraram-se à população local. Com o passar das décadas, os habitantes da região passaram a utilizar a muralha como uma imensa pedreira, retirando os blocos entalhados para construir casas, fazendas, igrejas e castelos medievais. A estrutura imperial transformou-se em parte da paisagem rural. Hoje, as ruínas da muralha de Adriano cortam os morros da Grã-Bretanha como cicatrizes de pedra. Elas permanecem no horizonte como um testemunho físico do momento em que a maior potência do mundo antigo reconheceu que até a sua ambição tinha um limite. A muralha de Adriano nos mostra que a verdadeira força de um império nem sempre está em conquistar mais terras, mas em saber exatamente onde parar. Comente a palavra fronteira, para eu saber que você acompanhou a história até este ponto. Se você valoriza documentários históricos profundos, deixe seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro para apoiar nossas próximas produções. Muito obrigado e até o próximo vídeo.